Bom dia, pessoal do segundo ano. Então, hoje a gente vai dar início ao nosso livro 3, tá? E o assunto que nós vamos tratar é o assunto de estatística. O que a gente faz na estatística? Que parte, porque na realidade, que parte da estatística nós vamos estudar? A estatística descritiva, tá? Que é a parte de confeccionar uma pesquisa, realizar a pesquisa, colher os dados, depois colocar os dados em tabela, né? Depois preparar os gráficos e fazer análise dos gráficos, tá? Então tem um passo a passo que a gente faz para pesquisas estatísticas, mas para começar isso a gente precisa conhecer o que é população e o que é amostra e saber diferenciar. Então quando a gente vai determinar que vai fazer uma pesquisa, a gente escolhe um tema para pesquisa, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa com as pessoas que utilizam o transporte público em Rio Grande, tipo ônibus, tá? Então, qual será a minha população? Será todas as pessoas de Rio Grande que utilizam o transporte público. Essa vai ser a minha população, tá? São os indivíduos que compõem esse tema que eu escolhi. O que é a minha amostra? Minha amostra é eu pegar uma parte desse todo para fazer a pesquisa. Por quê? Porque é inviável, muitas vezes, trabalhar com toda a população, ou até na maioria das vezes. Então, é difícil eu pegar e fazer uma pesquisa com todas as pessoas de Rio Grande que utilizam ônibus. Então, vou pegar uma parte dessa população e vou chamar de amostra. E com essa amostra, eu vou conseguir fazer todo aquele desenvolvimento que eu comentei agora, tá? Mas existem pesquisas que recolhem informações do total da população. Essas são ditas censitárias. Elas têm um nome específico, quando a gente consegue trabalhar em cima de toda a população, quando a gente não pega simplesmente amostras para fazer as pesquisas, tá? Então, elas recebem o nome de censitária. E também temos que ter conhecimento das variáveis, tá? Temos duas variáveis, uma delas são as variáveis quantitativas, tá? Que são expressas por números, já tá falando, quantitativas, quantidades, ou seja, números, tá? E as quantitativas, elas são divididas em variável quantitativa discreta ou variável quantitativa contínua. O que seriam a variável quantitativa discreta, tá? O tempo em anos é uma variável quantitativa discreta, certo? Por isso, pois é expressa por números inteiros. Então, a quantitativa discreta, ela é expressa por números inteiros, ou seja, números que não são decimais, certo? Inteiros. Já a variável quantitativa contínua, tá? Não, só para concluir aqui, pessoal, voltando, desculpa, na quantitativa discreta, em geral proveniente de contagem, tá? Mais uma característica. Agora, a variável quantitativa contínua, por exemplo, a quantidade de cestas básicas por salário mínimo é um exemplo, tá? Pois necessitamos de números reais. Por exemplo, quando a gente vai tratar de salário, a gente não trabalha com números inteiros, normalmente trabalha com números reais, né? Números decimais, enfim, números que estão dentro do conjunto dos reais, tá? Esse tipo de variável é geralmente originário de medidas, tá? Então, normalmente, a quantitativa contínua, ela dá ideia de números, tá? Que são números reais, e a discreta não, são números inteiros, tá certo, pessoal? Agora, a gente vai aqui, ó, página 6, que eu tava na página 5, a gente vai ver a outro tipo de variável, que é a qualitativa. Então, repetindo, as variáveis nós temos quantitativa e qualitativa, só que a quantitativa se divide em duas, que é quantitativa discreta, tá? Por exemplo, os meses do ano, que são expressas por número inteiros, e a quantitativa contínua, tá? Que são, por exemplo, salários, um exemplo, e que são expressas por números reais, tá? Um exemplo, ó. O nível de ensino é uma variável qualitativa, pois expressa uma qualidade ou um atributo e não é expressa numericamente. Por exemplo, distribuição dos estudantes 8 a 24 anos de idade segundo o nível de ensino. Fundamental, médio, superior e outros
são variáveis, porém são qualitativas, elas não são expressas em números. Por exemplo, quando pergunta assim numa pesquisa qual é o sexo da pessoa, sei lá, feminino e masculino, não é um número, e sim uma distinção, então é qualitativa. Qual é o grau qual é o grau de escolaridade de uma pessoa? É qualitativa, tá? Então são variáveis que não são expressas por números. Agora eu vou mostrar para vocês só a número 1 aqui, para vocês verem como é que faz, ó. Identifique a população e a amostra em cada uma das situações a seguir, tá? Aqui. Então, vamos lá. Uma pesquisa feita com 260 dos 3.500 funcionários de uma indústria apontou que os salários das mulheres são, em média, 8% menores que os dos homens. Então, a gente tem que ver qual é a população e qual é a amostra. População, os 3.500 funcionários, ou seja, o total de funcionários, tá? E a amostra, os 260 funcionários que responderam à pesquisa, certo? Então, população é o total e a amostra é a parte desse total. E assim, depois vai ter um outro exercício, tá? Que vai pedir para vocês classificarem as variáveis envolvidas. Daí vocês vão dizer se elas são qualitativas, quantitativa discreta ou quantitativa contínua. Certo, pessoal? Era isso então.